Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Vocês estão em casa, eu também estou aqui em casa, espero que todos vocês estejam muito bem. É um momento bastante difícil, mas também muito necessário para que as coisas voltem, a nossa vida volte ao normal o mais rápido possível. E como eu disse em sala de aula, não são férias, tá? Então vocês precisam continuar estudando, lendo, fazendo as atividades que nós já combinamos em sala de aula, certo? Nós vimos na apostila de vocês, no último módulo, no módulo 6, a questão de contar histórias, a narrativa. O texto narrativo é um texto que conta histórias, conta uma sequência de fatos. E aí nós começamos a ver os tipos de narrativa que existem, tá? E o primeiro que nós vimos, que inclusive foi pedido na redação do Imagine, que vocês terão que entregar para o Rodinil, é justamente o relato. Mas será que relatar é a mesma coisa? Relato pessoal é a mesma coisa? Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso, tá? Para finalizar aí as atividades que nós já vimos. Tudo isso que eu estou colocando aqui nesse PowerPoint para vocês, eu já expliquei em sala de aula, vocês já grifaram na apostila de vocês, então é apenas para nós relembrarmos e fazermos os últimos exercícios. Então a palavra relato, ela significa uma narração pormenorizada, ou seja, detalhada de alguma coisa que você viu, que você ficou sabendo, ou que você participou. Uma exposição, uma descrição. Já a palavra relato pessoal é tudo isso, mas com uma pequena diferença. É quando você conta algo que aconteceu com você mesmo. É um episódio, é um fato, uma história da qual você participa. Então, a narração é feita em primeira pessoa. O relato pessoal é uma narração, então, detalhada de experiências vividas. Logo, o assunto é abordado do ponto de vista de quem participa e de quem conta. Então, nós temos um narrador, personagem, o uso da primeira pessoa. E aí nós temos os exemplos, né, os diários pessoais, diários de viagem, diário gastronômico, memórias, os relatos em terceira pessoa, que aí não é pessoal, porque a pessoa não participa. Por exemplo, um radialista que está contando, está narrando uma partida de futebol, ele não está lá no campo jogando, ele está apenas relatando o que viu, ok? Então, nós temos esses tipos, né? A diferença entre o relato pessoal e o relato. Ele pode ser oral ou pode ser escrito, assim como nós fizemos em sala de aula, tá? Tem os exemplos aqui, vocês receberão esse material para vocês reverem. E aqui tem algumas coisas interessantes, né, para nós relembrarmos. As características do relato pessoal. Os verbos e os pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa, enquanto o relato, aquilo que você só observa, que você não participa, terceira pessoa. Nós temos aí os fatos relatados numa sequência cronológica, começo, meio e fim, então a gente usa o pretérito, porque eu estou contando alguma coisa que já aconteceu, certo? E a linguagem, ela pode variar entre uma linguagem formal ou informal, dependendo do veículo, isso não vai ser cobrado nesse exato momento. E a gente precisa ter um cuidado para fazer um relato pessoal escrito, né? A gente precisa recolher dados sobre o que a gente vai relatar, fazer um plano sobre o que nós vamos contar, considerar as circunstâncias, os participantes, o tempo, o espaço, a importância dessa situação, ter atenção à linguagem. Então, tudo isso que nós já estudamos em sala de aula. Tá? Então, só para relembrar, o relato pessoal é um texto escrito em primeira pessoa, onde o narrador conta uma experiência vivida por ele mesmo, tá? Isso é muito importante que vocês tenham em mente. Partindo desse material que nós vimos agora, lá na apostila de vocês, no módulo 6, vocês fizeram a produção de texto que era um relato, né? Vocês observaram as duas tirinhas e recontaram com as suas palavras o que vocês observaram e o que vocês viram. Essa atividade eu já corrigi em sala